Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Que não estava aqui domingo de manhã, nem domingo à noite? Levanta a mão. Não estava nem domingo de manhã, nem domingo à noite. Nós estamos lançamos uma campanha para concluir o som da nossa igreja e fazermos um forro aqui, arrumarmos a igreja para o aniversário da igreja. Então lançamos uma campanha para você cooperar neste mês de outubro, com uma oferta, quem puder, uma oferta de R$100, ou R$50, ou R$30. Números, capítulo 13, e vamos ler este texto do versículo 25 ao versículo de número 33. Vamos ler esse texto e você vai prestar bem atenção nessa palavra que eu vou ministrar, porque ela pode mudar radicalmente a sua vida. Se você absorver esse ensinamento, sua vida vai mudar radicalmente para melhor. Quer mudar? Pode mudar, né? Para pior também. Mas é para melhor. Quem quer que sua vida mude para melhor? Hein? Quem quer que a sua vida mude para melhor? Dê um salto assim para bem melhor, bem melhor. Não seja um daqueles que digam, não preciso não, estou muito bem, obrigado. Então, se você está dizendo assim, você vai aprender agora. Você vai aprender essa lição. Números, capítulo 13, vamos ler do versículo 25 ao versículo 33. Relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos
nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui. Até aí. Irmãos, toda conquista começa primeiro na mente. Toda mudança começa primeiro na mente. Tudo na vida, tudo que vamos conquistar na vida, que vamos fazer na vida, que fazemos durante a nossa vida, primeiro acontece na nossa mente. Primeiro é concebido na nossa mente. Então, tudo depende do que cogitamos na nossa mente, do que concebemos na nossa mente. A nossa mente, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Ela decide quem nós vamos ser, o que vamos fazer, o que vamos ter, o que vamos ser na vida. Preste atenção, você que está aqui hoje, para você aprender essa lição. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alguém só pode transformar um ambiente, alguma coisa, primeiro na sua mente. Pelo que você pensa. Tudo que é feito, tudo que está feito no mundo, tudo que nós olhamos e admiramos no mundo, de grandioso, de fabuloso, de extraordinário, foi primeiro concebido na mente de uma pessoa. A pessoa pensou, idealizou, planejou, suspirou, sonhou, pensou, e aí veio a botar em prática aquele seu pensamento. Tudo depende da nossa mente, de como pensamos. O título dessa palavra é mentalidade de gafanhoto. Cuidado para você não ter uma mentalidade de gafanhoto. Porque esses filhos de Israel aqui, eles se sentiram como um gafanhoto. E a sua visão, a sua mente era também de gafanhoto. É terrível. Você vê aqui, irmãos, a gente vê aqui a história do povo de Israel, quando saiu do Egito, e Moisés mandou que espiassem a terra de Canaã, uma terra que Deus já havia garantido a eles, a posse a eles. Deus já havia falado, Deus já tinha dado essa terra a eles, tinha prometido. Deus já tinha feito coisas maravilhosas na vida deles, cuidado deles, feito a provisão para eles, realizado milagres na vida deles, abriu o mar vermelho, mandou maná do céu, fez surgir água na maior sequidão do deserto. Deus fez coisas tremendas, Deus estava com eles, cuidando deles. E agora, quando eles se veem diante da terra para tomar posse daquilo que o Senhor havia prometido, que era por direito, garantia de Deus para a vida deles, eles temem. Eles vacilam por causa do seu pensamento. Isso é muito sério. E aí eles disseram: essa terra tem cidades, chegaram lá, essa terra tem cidades fortificadíssimas, tem muitos inimigos. Essa terra é uma terra que tem gigantes nessa terra, tem muitos gigantes. Nós não podemos entrar nessa terra, tomar posse dessa terra, porque tem homens poderosos
poderosos, mais poderosos do que nós. Eita, irmão, preste atenção. Foi o que eles disseram. Não, Deus havia dado, o Senhor tinha dito que era deles a terra. O Senhor havia prometido, disse, essa terra é de vocês, vocês vão entrar nela. Mas eles chegaram e disseram isso. Tem homens muito guerreiros, poderosos, indo ao ponto de dizerem assim, e nós somos diante deles como gafanhotos. Nós somos à vista deles como gafanhotos, e não só à vista deles, como na nossa vista também. Eles disseram, aos olhos deles, como aos nossos olhos também somos gafanhotos. Ora, irmão, preste atenção. Uma coisa é as pessoas acharem que você é um gafanhoto. Outra coisa é você achar que você é um gafanhoto. Uma coisa são as pessoas dizerem que você não pode. E outra coisa é você mesmo dizer, eu não posso. Uma coisa são as pessoas dizerem para você que você é um fracassado. Mas outra coisa é você dizer, eu sou um fracassado. Você mesmo admitir que é. Um perdedor, um fracassado, uma pessoa que não vai conseguir as coisas. Quem quiser que pense, as pessoas pensarem isso de nós é normal. Agora, nós pensarmos isso de nós mesmos não é normal. Não é normal. E foi o que eles pensaram. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos também. Eles se sentiram completamente impotentes, desmerecedores daquilo ali, sem condição de receber aquela bênção. Então tem muita gente, irmãos, que age. Tem muita gente como esse povo aqui também. Muita gente. E isso é uma lição que Deus nos dá na sua palavra. Com a mente de gafanhoto. Pensando muito pequeno acerca de si mesmo. Isso é um problema. Eu quero dizer que tem muito mais gente assim do que a gente pode imaginar. E por isso essas pessoas não avançam. Esse tipo de gente não consegue nada na vida, não vão chegar a lugar algum, não vão conseguir grandes coisas na vida, não vão alçar voos maiores, não vão sair de onde estão nunca. Misericórdia! Não quero ter mente de gafanhoto. Se você for esperto, você vai acatar essa palavra e você vai mudar daqui por diante. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, gente assim como esse povo, achando que não dá quando Deus já disse que dá, achando que não pode, quando Deus disse que pode, porque o Senhor havia dito que era deles, achando que não consegue quando o Senhor disse que consegue, achando que não pode ter vitória quando o Senhor já garantiu a vitória. Isso é muito sério, viu? É muito sério. Há um dito que diz assim: você jamais chegará a um lugar onde a sua mente não chegar primeiro. Preste atenção. Você jamais chegará a algum lugar onde a sua mente não chegar primeiro. E eu digo mais, você jamais fará alguma coisa, alcançará alguma coisa, quando sua mente ainda não alcançou isso aí com o seu pensamento. Hoje eu sou pastora, porque aos meus 17, 18 anos, eu concebi isso na minha mente. Eu disse que era isso que eu queria ser na minha vida. 17 anos, mais ou menos. Na minha mente, eu fui já ali, eu concebi na minha mente, no meu pensamento. É isso que eu quero ser, e eu vou ser, e eu vou lutar, e eu vou batalhar, e eu vou chegar a ser. Então eu sou hoje o que eu concebi primeiro na minha mente.
Esse templo aqui está construído, essa igreja aqui, está construída agora. Mas antes dela ser construída, ela foi construída na minha mente. Eu olhava esse terreno, encharcado de lama, muita água, baixo. Aqui foram centenas de caminhões para poder secar essa água que tinha aqui nesse terreno. Muitos caminhões de aterro, de terra, para secar. E eu olhava dali de cima o terreno, e eu imaginava, e eu digo, de noite, no escuro, eu olhando e orando. E essa igreja estava construída na minha mente. Primeiro foi concebido na mente. Eu fiz um curso de universidade, mas antes de fazer, muitos anos antes, eu fiz ele na mente. Então tudo é na mente. Presta atenção nisso, que é para você aprender essa lição, para você nunca mais se esquecer disso. Tem gente com a mente de gafanhoto, pensando mediocremente, pensando muito pequeno. Não admite, nem sequer admitir que pode, ele admite. Isso é terrível. Uma pessoa assim não consegue nada, não concebe nada. Uma vez eu olhei para um carro e eu disse, eu quero um carro desse para mim. E eu não sabia dirigir, eu tinha muito medo de dirigir, eu digo, eu vou aprender a dirigir. Pensei, na mente eu pensei, primeiro na mente. Diga aí para o seu irmão, primeiro as coisas acontecem na mente. Primeiro as coisas acontecem na mente. Então, irmão, você só vai chegar a um lugar onde a sua mente chegar primeiro. Você só vai fazer alguma coisa quando a sua mente fizer primeiro. Isso é sério. Mas por que o povo pensava assim? Por que o povo pensou assim? Sabe por quê, irmão? Porque durante 430 anos eles viveram como escravos no Egito. Eles eram escravos. Então, eles não pensavam como homens livres. Eles pensavam como escravos. Escravo não tem que pensar. E é muito mais difícil ser um homem livre do que um homem escravo. É mais fácil ser escravo do que livre. Por quê? Porque o escravo não tem que estar pensando. Só precisa obedecer. Né? Não precisa cogitar nada, pensar nada. É só fazer o papelzinho dele de obedecer a quem lhe manda e pronto. Mas o livre não. O homem livre, ele tem que decidir. Ele tem que escolher. Ele tem que pensar. Ele tem que decidir o que ele quer da sua vida, o que ele quer para a sua vida. Se ele vai casar, se ele não vai casar, se ele vai viajar, se ele não vai viajar, se ele vai comprar, se ele vai vender, se ele vai trocar. O que ele quer ser, se ele vai estudar, o que ele quer ser, onde ele vai trabalhar, que profissão. O homem livre. E o povo era escravo, foram escravos 430 anos, não aprenderam a pensar e pensavam como escravos. Tinham uma mente fechada. Não pensavam, por isso que eles ficaram diante da terra amedrontados e achando que não era para eles, eles não tinham condições de jeito nenhum. Eles continuavam, estavam livres, mas continuavam pensando como escravos. Então, eram pequeno, pensamento pequeno. E tem muitos crentes assim também. Ah, meu Deus, quem me dera, isso não é para mim. Quem sou eu? Ah, não está vendo que eu não vou conseguir nunca isso? É muito difícil. Tem muita gente com essa linguagem. Eu ministro muito sobre essas coisas aqui para a gente mudar. E toda mudança começa na mente. A gente tem que começar a mudar. Amém, irmãos? Mudar essa linguagem também. Mudar. Ah, eu sou muito pequeno, eu não tenho nome, eu não sou conhecido, eu não tenho condições. Ah, quem sou eu? Quem dera? Ah, isso não é para mim não. Esses pensamentos assim, tem que ter cuidado.
Tem que ter cuidado. Toca aí na sua cabeça e diga: mude a minha cabeça, Senhor. Toca aí. Diga, me dá uma mentalidade de Cristo. Hein? Diga para o seu irmão: mude a sua cabeça também, meu irmão. Mude a sua cabeça. Senhor, me dá uma mentalidade de Cristo. Me dá uma mentalidade de Cristo. Eu e você precisamos disso, irmãos. Você não sabe, não tem ideia como uma palavra dessa me ajuda muito. Me dá muito ânimo. Me eleva muito a autoestima. Uma palavra assim eleva a sua autoestima. Lhe dá força para você prosseguir. Lhe dá incentivo e motivação para você realizar seus sonhos. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos aqui? Pois é, tem que ter sonhos. Se não tiver sonho, morreu. Então, quem acredita que pode realizar esses sonhos? Quem pode? Quem acredita? Sério? Quem é que acredita que seus sonhos podem ser realizados? Diga: em nome de Jesus. Tem que ter um sonho, né? Tem que ter sonho para poder realizar. Como é que você quer que realize alguma coisa se você nem sequer deseja, nem sequer cogita na mente alguma coisa, não tem nem ideal, não tem nem projeto, não tem nem projeto de vida? Como é que você quer crescer, realizar alguma coisa, alcançar alguma coisa na sua vida que nem a capacidade de imaginar, de pensar, de desejar você tem? Tem que ter desejo. Então, irmão, algumas coisas acontecem quando uma pessoa tem uma mentalidade de gafanhoto. Eu quero falar sobre isso aqui agora. Grave isso aqui, isso vai mudar a sua vida, muda mesmo. Vai mudar. Se você entrar por esse caminho, vai mudar. Uma pessoa que tem a mentalidade de gafanhoto. Quem quer ter mentalidade de gafanhoto aqui? Diga: eu não. Diga para o seu irmão: eu não. Você quer ter? Eu não. Eu não quero ter uma mente de gafanhoto. Irmão, o que tem na mente de gafanhoto, hein? Já viu o que é o gafanhoto? Aqueles... É inseto, é? É considerado inseto? É invertebrado, né? Não tem osso, não tem nada. O que tem na mente de um negócio daquele, hein? Tem nada. Mas eles se sentiram gafanhoto. Irmãos, isso é, sabe? Isso é uma figura do que eles, no interior, de fato, de verdade, nas emoções, nos sentimentos, se sentiam. Tem gente assim, irmãos, se sentindo nada, um zero à esquerda, uma pessoa sem condição, impotente, sem valor, sem poder nenhum, sem capacidade nenhuma. Isso é sério demais. Então, o que é que acontece quando uma pessoa tem uma mentalidade de gafanhoto? A primeira coisa, você enxerga os problemas maiores do que eles são. Diga: enxerga os problemas maiores do que o que eles são. Então, eles chegaram lá e disseram: o povo que tem lá é um povo poderoso, mais poderoso do que nós, gigantes. As cidades são fortificadas. Nós não podemos. Expressaram essa palavra: nós não podemos. Então é aquela pessoa de: o problema é grande, é grandioso, eu não vou resolver nunca, não tem jeito, não adianta. Preste atenção, irmão, isso é sério. Diz que 90% dos problemas não são problemas. Só 10% são realmente problemas. Diz que é assim na nossa vida. 90% dos problemas que a gente acha que são problemas, não são problemas. Só 10% de fato são problemas. Agora, o problema nosso é que a gente passa o tempo todo brigando para resolver esses 90%, brigando com esses 90% de problemas que não são problemas, e deixamos de resolver os 10% de problemas que são problemas. Entenderam? Aí a gente fica perdendo tempo com aquilo que não é problema. Esse é o problema. Agora, será que realmente o povo é grandioso, é gigante, ou você que escolheu? Será que o problema é grande mesmo? Ou é você que
ficou definhado, definhou, murchou. Irmãos, isso é uma lição de Deus, preste atenção. Alguns problemas na sua vida, que você já teve na sua vida e você até fracassou, porque você achou que ele era grande demais e quando você se viu diante dele, você agigantou ele e você diminuiu. Eu estava estudando essa palavra e pensei em alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu digo, naquele momento eu encolhi. Eu me amedrontei, eu me assustei e eu encolhi. E aquela coisa cresceu na minha frente, eu não tive vitória. Então isso é sério. Isso pode nos derrotar. Foi o que aconteceu com esse povo lá na terra. E você vê que eles, do jeito que eles pensaram, aconteceu com eles. Eles realmente não puderam, não entraram, não desfrutaram. Porque era isso, foi isso que eles decretaram, pensaram na vida deles e morreram. Antes de entrar, ficaram lá, não foram vitoriosos. Porque tudo depende da nossa visão, do nosso pensamento, acerca daquela coisa. Isso é uma lição. Então, às vezes, nós é que estamos precisando mudar e não a outra pessoa ou o problema. Às vezes a mudança tem que acontecer em nós. Às vezes a gente acha sempre que o outro é que tem que mudar, a coisa é que tem que mudar, mas às vezes quem tem que mudar somos nós, diante da coisa, diante da dificuldade, diante da montanha, diante do gigante. Nós é que temos que mudar. Você lembra de Davi e Golias? É outro grande exemplo na Bíblia Sagrada, né? De alguém que poderia se sentir muito pequeno e de fato, fisicamente era. Em termos de preparo também era Davi diante de Golias. Em termos de experiência era, de fato, mas a sua mente não era. A mente dele não era. Então ele disse: você pode ter experiência, você pode ser um veterano, você pode ter armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode ter muita coisa material, mas eu tenho Deus na minha vida e eu vou conseguir. E Davi derrotou Golias, né? Derrotou Golias. Então, irmãos, nós é que precisamos mudar. Eu me lembro de uma ilustração de uma que eu li, aliás, faz tempo, diz que é uma nora com uma sogra que moravam juntas e que eram gato e rato. Não se davam bem de jeito nenhum, viviam brigando. A nora com a sogra com a nora, e era aquela guerra de dia e de noite, elas não se davam bem de jeito nenhum, era uma coisa terrível. E aquela nora foi procurar uma pessoa experiente e disse assim: eu quero que você me ajude a resolver esse problema, eu quero que você me dê um remédio, ou melhor, me dê alguma coisa que eu possa dar àquela minha sogra, porque eu quero matá-la. Me dê um veneno que eu quero dar a ela. E aí aquela pessoa deu um chá e disse: faz o seguinte, todo dia, agora, a partir de agora, de tardezinha, você prepara esse chá e você leva para a sua sogra e dá para ela. Agora é o seguinte, você não pode tratar ela como você está tratando, porque ela não vai tomar o chá. Ela vai achar que tem alguma coisa ali naquele chá. Você começa a tratar ela bem, sabe? E tentar ser amiga dela, para você levar o chá e ela tomar. Toda tarde, ela disse: tudo bem. E aí, a partir daquele dia, ela começou a mudar a sua forma de falar com ela, de tratar ela, e toda tarde levava aquele chazinho: toma esse chazinho, fiz para a senhora e tal, e agradando a sogra para lá e para cá, e a sogra tomava aquele chá. No outro dia, do mesmo jeito, e ela recebeu as instruções, disse: olha, você não fique agindo como você agiu, porque aí
ela vai desconfiar e achar que você está querendo matar ela mesmo. Então, trata ela bem, tudo, e depois você vai ver o resultado. E ela fez assim. E ficou algum tempo, e aquela sogra começou a ver o jeito dela tratar ela e levar um chazinho quente toda tarde, e com um bolinho e não sei o quê. E a sogra começou a dizer, mas como ela mudou, como ela está boa comigo. E a sogra começou a gostar dela, e começou a se agradar daquela atitude dela. E aí já começou a olhar ela diferente, e começou a ficar amiga dela. E começaram a conversar. E daí por diante elas se aproximaram e ficaram muito amigas. Chegou um dia daquela nora dizer assim, ai meu Deus, e agora? Eu estou gostando tanto dela, ela está tão amiga minha, e eu não quero mais que ela morra. E aí correu de novo naquela pessoa e disse, olha, agora eu quero que você me ensine, você me dê agora um antídoto para cortar todo o efeito desse chá, que é para matar minha sogra, porque eu não quero mais que ela morra, porque eu estou gostando muito dela, ela está muito amiga minha, e nós estamos muito amigas, eu não quero mais que ela morra, o que eu faço? E aquela pessoa sábia olhou para ela e disse assim, pois bem, esse era o objetivo. Aquele chá não tinha veneno, não era veneno nenhum. Não tinha mal nenhum nele. Não tem nenhum efeito colateral, não tem nada. Era para você justamente mudar a sua atitude para com a sua sogra. E aí você mudou e agora o problema foi resolvido. A questão não era a tua sogra, era você. Então, a partir do momento que ela mudou o tratamento, começou a ser agradável, começou a falar coisas agradáveis, deixou de ser aquela pessoa ranzinza, a sogra começou a gostar dela e elas foram muito amigas. Às vezes as coisas na nossa vida é assim também, irmãos. A gente pensa que o outro é que tem que mudar, a situação é que tem que mudar, ou o gigante tem que diminuir. Mas às vezes a questão está conosco. O problema está em nós. Na nossa forma de ver, na nossa forma de pensar, na nossa maneira de agir. Muitos problemas poderão ser resolvidos se nós mudarmos. Se nós mudarmos. Seu gigante, ele é muito menor do que o que você pensa. Ele é muito menor do que aquilo que você está pensando que ele é. Ele é pequeno. Diga aí para o seu irmão, seu gigante é muito menor do que o que você pensa. O que acontece com uma pessoa que tem uma mentalidade de gafanhoto também? Segunda coisa. Primeira coisa, você enxerga os problemas maiores do que eles são. Segundo, a pessoa focaliza o problema e não a solução. Diga, focaliza o problema e não a solução. Quem tem mentalidade de gafanhoto é assim, focaliza no problema e não procura a solução. A gente tem que, irmãos, parar de olhar para os problemas e procurar resolver os problemas. O que acontece é que às vezes a gente corre tanto e a gente se desespera tanto e a gente não procura meios de solucionar aquele problema. A gente olha logo para ele e acha que ele é insolúvel. Acha que ele é impossível. E a gente paralisa, estagna diante dele e não faz nada. Em vez de procurar, de pensar. Você sabia que Deus deu a cada um de nós uma capacidade de resolver os nossos problemas? Sabia disso? Eu quero dizer a você que nenhum problema vem para você além da sua capacidade de resolver. Todos os problemas vêm para a sua vida, Deus lhe dá condição, capacidade para você pensar e procurar uma solução, e você vai achar uma solução. Agora pare de olhar para o problema, olhe mais para a solução. Diga para o seu irmão, olhe para a solução, focalize na solução. Pense numa forma de você encontrar a solução para o seu problema. Tem que parar, irmãos,
de estar só olhando para as dificuldades, está lastimando e está agigantando ele mais ainda. Para com isso. Comece a imaginar que você pode encontrar uma solução. Você vai encontrar. Se você sentar, parar e começar a pensar, você vai achar solução para o seu problema. Terceiro, sabe o que acontece com uma pessoa que tem a mentalidade de gafanhoto? Não acredita em si mesmo. Diga, não acredita em si mesmo. Sempre acha que ele não tem condição, não sabe, não pode, não consegue, não adianta, sou incapaz. Isso é terrível. Você não acreditar, irmão, que não acreditar. Se você não acreditar em você, irmãos, quem é que vai acreditar? Se você não acreditar que você tem condição, capacidade de fazer alguma coisa, de realizar, quem é que vai acreditar? Se você, primeiro, que deveria acreditar em você, não acredita. Isso é sério, hein? Os jovens, principalmente, têm que acreditar no seu potencial. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Isso é muito sério. Uma coisa, o mundo só acredita em pessoas que acreditam em si próprias. O mundo só acredita em pessoas essas que se valorizam, que acreditam em si mesmas, que têm capacidade. Se você é uma pessoa que não acredita, ninguém vai acreditar em você. Sabia disso? Isso é sério. E eu preciso acreditar que eu tenho condição. Isso é dentro de um equilíbrio, irmão. Não estou falando do outro extremo, né? É um equilíbrio. Então você precisa saber que você tem potencial dado por Deus, capacidade dada por Deus. Não é você pensar isso independente de Deus. Não, eu posso, eu sei, eu não preciso de ninguém. Não é isso. Esse é outro extremo que estou falando. Mas é você saber que você tem condição sim de chegar lá. Tem condição sim de competir no mercado de trabalho. Tem condição sim de passar no concurso. Tem condição sim de conseguir comprar aquilo ali. Tem condição. Você tem capacidade, você tem potencial, você tem inteligência. Você tem sabedoria. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? E eu acredito em mim. Porque Deus acreditou em nós. A Bíblia diz que Deus acreditou em nós. Deus acredita em nós. Diga para o seu irmão, Deus acredita em você. Sabia, irmãos? Quando Deus coloca uma coisa na nossa mão, é porque Ele acredita em nós. Se Deus, por exemplo, me botou aqui, nesse lugar, me fez pastora, me entregou um rebanho, é porque Ele acreditou em mim. Ele me entregou um ministério. Isso é muita responsabilidade, irmãos. Deus arriscou em mim. Se Ele colocou isso na minha mão, é porque Ele confiou em mim, Ele acreditou em mim. Se Deus acreditou em mim, eu também acredito em mim. Se Deus colocou isso na sua mão, essa tarefa, essa missão, é porque Ele acreditou em você. Amém, irmãos? Deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lar. Isso é porque Deus acreditou em nós. Então você precisa acreditar. A pessoa que tem uma mentalidade de gafanhoto não acredita em si mesmo. Não acredita em si mesmo, foi o que eles disseram. Não podemos, nós somos um gafanhoto, não vamos chegar lá. Nunca que vamos alcançar essa terra, nunca que vamos tomar posse, porque os gigantes são muito, mas muito maior do que nós. Homens gigantescos, nós não podemos. E não puderam mesmo. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz. Eu não vou, não consigo, eu não posso. Aí não pode mesmo. Não pode mesmo. E eles de fato não puderam. Muitas coisas você já deixou de receber, deixou de alcançar, deixou de realizar por causa disso. Porque você se intimidou, se anulou completamente. Quando viu, ai, é muita gente que está na minha frente. Ai, é muita gente que sabe mais do que eu. É muita gente que está preparada. Muita gente não faz um concurso, por exemplo, por causa disso. Porque diz, é muita gente para 2 vagas. É muita gente. Olha, tem muita gente mais preparada. Vai ver que aquela muita gente não tem o preparo que você tem.
você tem que acreditar em você. Amém, irmãos? Isso é sério. Outra coisa, quarta coisa que acontece com pessoas que têm uma mentalidade de gafanhoto. Ele perde o poder de reação. Diga, perde o poder de reação. Irmãos, a diferença que há entre uma pessoa e outra pessoa é que uma pessoa, ela enfrenta problemas e reage. Outras enfrentam um problema e não reage. Uma pessoa, ela enfrenta uma grande dificuldade, ela é abatida por alguma coisa, mas ela se levanta contra aquilo ali, vai para cima, levanta a cabeça, dá a volta por cima mesmo, reage. E outra não, se abate, esmorece, cai, se prostra, vai só chorar, vai só lamentar, ficar sentado e chorar sua fraqueza e lamentar o que fizeram, o que aconteceu, e daí ele não passa. A diferença é isso, que um cai, mas levanta, o outro cai e fica prostrado. Isso é sério. Uma pessoa que tem a mentalidade de gafanhoto, ela perde o poder de reação. Na vida, irmão, você não pode deixar de reagir, você tem que sempre reagir. Amém, irmãos? Você tem que reagir sempre. Acontece muitas coisas na nossa vida. É desemprego, é fracassos, todo mundo enfrenta, perdas de materiais, perdas de pessoas queridas. Há muitos embates na vida, muito contratempo na vida, que se você não for uma pessoa que tem capacidade de reagir, você cai, se prostra e se sucumbe e morre e não faz mais nada na vida. Você vai ficar aí mesmo, sabe? Vivendo uma vida fracassada, abatida. Vai passar anos na sua vida, 5, 10, 15 anos, quando você olhar para trás, já faz 20 anos, você não fez nada, porque você parou naquilo ali que aconteceu na sua vida, você se entregou, e você não reagiu. Você tem que reagir. Reaja, tem que reagir. Por mais difícil que seja, por mais desgosto que traga o seu coração, por mais triste que tenha sido, você tem que reagir. Deus te deu a capacidade de reagir. Diga para o seu irmão, reaja, meu irmão, reaja. Diga, eu vou enfrentar, eu vou superar, eu vou passar por cima, eu vou vencer, eu vou chegar lá. Eu vou superar, diga, eu vou superar. Vou passar por cima disso, eu vou enfrentar. Eu não vou baixar a cabeça, eu não vou me entregar, não vou desanimar, não vou desistir, eu vou em frente. Vou em frente, vou enfrentar. Amém, irmãos? Não fique prostrado, caído, porque Deus é contigo, irmãos. Quando você faz isso, quando você busca essa força, sabe? Quando você busca essa energia para você se levantar, Deus lhe abençoa, Deus ajuda, Deus gosta de pessoas assim. Deus gosta de ver os seus servos, gosta de ver os seus filhos lutando contra as derrotas, não se deixando vencer, se abater. Ele quer que sempre a gente reaja. Seja uma pessoa assim, não perca essa capacidade. Amém, irmãos? Irmão, todos os nossos sentimentos, eles dependem dos nossos pensamentos. Isso é muito sério. Se você é uma pessoa, por exemplo, que fica pensando coisa ruim o dia todo, fica pensando coisa ruim, você vai se sentir mal. Você vai ficar triste. Isso aí é um teste. Pode fazer um teste você mesmo. Comece a pensar em cenas ruins. Uma hora, agora não. Mas uma hora você começa. Quando você começar a pensar
em tragédia, começa a pensar em assassinatos que acontecem aí fora, em coisas terríveis, sabe, que sai na televisão. Você começa a pensar nessas coisas, você começa a pensar nisso, você começa a se entristecer, você começa a ficar abatido, você começa a se sentir mal. Agora começa a pensar em coisas grandes, em coisas boas, sabe? Imagine uma cena bem linda, bem maravilhosa. Começa a pensar em coisas boas, que você vai começar a se alegrar. Você vai se sentir bem. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se você é uma pessoa que admite mais pensamentos ruins na sua mente, sua personalidade, seu caráter, suas características vai ser de uma pessoa encabrunhada, de uma pessoa tímida, de uma pessoa nervosa, de uma pessoa estressada, de uma pessoa triste. A gente revela para o outro aquilo que a gente guarda mais na mente. Mas se você é uma pessoa que tem pensamentos positivos, que pensa coisas boas, sempre coisas boas, coisas alegres, coisas maravilhosas, seu caráter, sua personalidade, suas características vão ser de uma pessoa feliz. Por isso tem tanta gente doente, tanta gente mal nos sentimentos, gente com depressão, gente com o rosto decaído, sabe, com um olhar triste, gente mal-humorada, porque é isso que elas vivem pensando. Elas só devem pensar, com certeza, em coisas ruins. Nossos sentimentos estão muito ligados aos nossos pensamentos. E a qualidade de vida da gente, preste atenção, a qualidade de vida que nós temos está muito ligada ao que nós pensamos. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, cuidado com os teus pensamentos. Lá em Filipenses 4:8, se eu não me engano. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, tudo que edifica, tudo que tem um louvor, que traz alegria, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é positivo, tudo que é bom. Amém, irmãos? Cuidado, porque você pode ser o reflexo dos seus pensamentos. Até os sonhos. Até os sonhos. Tem gente que só sonha coisa ruim. Só sonha coisa ruim. Não é revelação coisa nenhuma. É o fruto dos teus pensamentos. Você só pensa em coisa ruim. Só vai sonhar coisa ruim. Pense em coisa boa que você vai ter sonhos bons. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Falar em sonho, eu me lembrei agora. Tive um sonho ontem, lindo, maravilhoso. Um sonho tão bom. Sonhei que aqui, nossa igreja, era um culto. Essa parte aí que está sem cadeiras vazias, estavam lotadas. Eram umas poltronas. A igreja estava lotada de poltronas. Aquelas poltronas como que de cinema, teatro, bem confortável. Era uma bancada daqui até lá, na porta. Estava colado na porta, cheia de gente. Para eu entrar, eu queria procurar uma cadeira assim, não encontrava. E eu saía espremida. Muita gente, era um culto de festa. Tinha muita gente lá fora. E eu dizia, gente, vamos entrar. Mas não tem lugar para a gente sentar. Oh, glória! Diga, eu creio. Estava lotado por tudo quanto é canto, aquelas poltronas bonitas, confortáveis. Eu olhava assim e digo, que poltronas confortáveis. Eu creio em nome de Jesus. Muita gente fora querendo entrar na igreja, sem condição de entrar, porque não tinha lugar. Grupo Expressão do Louvor, tem alguém de Expressão do Louvor aqui? Só Sandra aqui? Quem mais só? O Grupo Expressão do Louvor estava ensaiando uma apresentação, vou até falar para vocês, linda. Vocês estavam tão bem vestidas, uma roupa linda, como um azul, mas não era esse azul, sabe, qualquer azul não, era um azul bonito, com outra cor junta, uma roupa linda. Vocês ensaiando uma apresentação, tinha
vocês usavam o mesmo tecido da roupa, era um tecido enorme, um pedaço do tecido enorme, redondo, feito uma nuvem, e vocês subiam, como vocês têm uma apresentação que sobe um pano, e subiam, e ele ficava sobre você ali pairado, feito uma nuvem, parado sobre a cabeça de vocês. Uma coisa tão linda, uma unção tão grande, um poder tão grande. Que som que eu me acordei, que coisa linda, Jesus. Aí eu creio, Senhor, eu creio. Isso é bênção na nossa igreja, que vai vir muitas bênçãos. Amém, irmãos? Pensa em coisas boas, positivas, que você vai ter bons sonhos também. Muitos dos seus sentimentos, você está sentindo, gente que é muito depressivo. Falei muito sobre depressão, né? Pode ter certeza. Gente que é muito depressivo, tendenciosamente a ser uma pessoa depressiva. Tem que começar por aí, tomar cuidado com isso. Com certeza é uma pessoa que fica cogitando, pensando coisa negativa, fica se lamuriando, fica pensando em derrota, fica pensando em tragédia, fica pensando no mal, fica pensando em coisa negativa. Você não espere ter saúde, não. Seja uma pessoa com uma mente sadia, uma mente que só pensa coisa boa. Embora a gente esteja num mundo tão terrível, mas a gente pode manter a nossa mente santa, limpa, saudável, cheia de saúde, pensando em coisas boas. Amém, amados? Então, tem que fazer isso. Mudando a sua cabeça, mudando sua mente, você muda o seu corpo, muda a sua vida, muda o seu dia a dia, muda tudo. Receba esse ensinamento, você que está aqui, e você que vai assistir o DVD depois, guarde esses ensinamentos no seu coração, porque a sua vida vai mudar daqui por diante. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém, irmãos? Não tenha uma mentalidade de gafanhoto. Diga de novo para o seu irmão. Não tenha uma mente de gafanhoto. Tenha uma mente de Cristo. Pense bem, por isso que o apóstolo Paulo vivia sempre em paz, alegre, bom humor, sabe? Mesmo o sangue dando no meio da perna, ele disse, isso aqui não é nada, isso aqui é momentâneo, tudo vai passar. Eu estou vendo a glória de Deus lá na frente. O que me espera é incomparavelmente melhor e maior do que tudo isso que estou passando. E era sempre aquele homem com autoestima elevada. A gente precisa aprender isso. Sabe outra coisa que acontece com pessoas que têm a mente de gafanhoto? Quinta coisa, encara a vida com mediocridade. Repita, encara a vida com mediocridade. Mediocridade. Olha, irmãos, tem gente que pensa assim, se Jesus me der uma casinha, eu quero uma casinha pelo menos de um quarto. Um quarto só já está bom demais. Já está bom demais para mim. Se é Jesus que está me dando, então está bom demais. Isso é pensar medíocre. Se Jesus me der pelo menos um fusquinha, eu estou feliz. Isso é pensar medíocre. Gente medíocre é assim. Não quero carro com ar-condicionado não, porque gasta muita gasolina. Para que ar-condicionado? Não, eu abro a janela mesmo. Para que carro com vidro elétrico? Não, isso vai gasto mais dinheiro. Isso é pensar medíocre. Isso é pensar medíocre. Para mim um carro pelado tá bom demais. Carro básico, né? O carro pelado tá bom demais. Isso é pensar medíocre. Toda vez que eu vejo, às vezes eu vejo uma propaganda do carro na televisão, aí eu digo, como tá barato. Mas quando eu vou olhar o carro que chego lá, eu digo, aí me diz assim, mas se você quer com ar-condicionado, com vidro elétrico, com trava elétrica, com retrovisor não sei o quê, não sei com o quê, aí eu digo, então, tá vendo? E eu digo, é assim que eu quero ele completo.
eu quero andar no ar-condicionado. E o meu próximo carro vai ser automático. Com certeza. Amém, irmãos? Que eu penso grande. Não tem esse negócio, não. Já estou de olho o tempo todo. Eu digo, carro automático. Menina, que negócio fantástico. Eu estava na aula de inglês essa semana. Estou fazendo inglês, hein? Depois eu vou começar a falar aqui inglês. Para você. Viu, Mel? Você é professor de inglês, ó. Estou falando inglês, viu, Mel? Depois tu me dá um reforçozinho. Aí, teve um exercício, o professor botou um exercício para dizer assim, descreva o carro dos seus sonhos, diga o carro dos seus sonhos, sei o quê. Aí eu coloquei na minha frase lá, que eu queria uma Hilux, de 2 cabines, e com carroceria, né? Que é o meu sonho, vou chegar nele. Aí eu botando lá, e botei lá que eu queria aquele carro. Eu digo, um carro automático, né? Hilux, 2 cabines, 4x4, não sei o quê. Achei que eu estava abafando. Daqui a pouco o outro foi ler o dele e disse assim, eu quero uma Ferrari. Eu digo, tá. Eu achei que eu estava abafando com a Hilux. O outro estava pensando mais ainda do que eu. Tá vendo? Aí o outro disse assim, eu quero uma Ferrari e tal, e tal. Eu digo, aí eu murchei. Eu digo, tá vendo? Eu achei que eu estava abafando com a Hilux. O cara já foi pensando, ele disse, não é um sonho? Eu achei interessante. Ele disse, se é para sonhar, então vou logo sonhar grande, eu quero uma Ferrari. Eu digo, é desse jeito que as coisas acontecem, né? Eu digo, eu achei que eu estava abafando, porque eu estava querendo uma Hilux, era muito. O outro na frente já disse que eu queria uma Ferrari muito mais cara, muito mais poderosa, né? Estava vindo na estrada agora de João Pessoa, e eu vinha dirigindo, e eu vinha com 140 quilômetros, puxando 140 quilômetros, achando que estava correndo, né? 140 quilômetros, na estrada. Aí, daqui a pouco passou um Camaro. Um cara que pegou, aquele cara foi buscar em João Pessoa o Camaro, que vinha sem placa ainda, vermelho. Pense num carro bonito, um Camaro. O cara passou por mim. Gemi, mas disse, meu Deus do céu, o que foi isso? Um avião. Caba voou, eu digo, esse caba não vai puxando mesmo de 220 quilômetros, não. Ele não ia, não. Eu ia com 140, diante dele eu estava com 60. Perto dele eu estava com 60. O bicho passou, meu Deus do céu, eu vim com 140 até aqui, não vi nem a cor mais dele na estrada. Quando eu cheguei, eu disse para minha irmã, eu digo, esse cara já está dormindo há tempo em casa. Faz tempo que ele está em Campinas. Aí eu disse para ela, eu digo, as coisas são assim. Às vezes a gente pensa que está correndo muito, tem outros que estão correndo mais do que a gente. Às vezes a gente pensa que está fazendo demais, tem outros que estão fazendo muito mais do que você. Você pensa que está abafando. Estou abafando. Tem outro que abafou já faz tempo mais do que você. Já passou de você. Às vezes você pensa que está pensando grande. Que nada, irmão. Tem outros que pensou muito mais alto do que você. Está alcançando coisas muito maiores do que você. E você está pequeno. Eu fiquei pensando nisso hoje. Eu digo, mas que coisa interessante. Eu digo, a vida é assim. Nunca fiquei pensando que você está demais, eu estou trabalhando muito, eu estou ganhando. Tem outros que estão fazendo muito mais do que você. E eu fiquei meditando com relação ao meu ministério, minha vida. Eu digo, às vezes eu penso que eu estou fazendo grande coisa. Tem outros que com menos tempo já fez muito mais do que eu, muito mais. E eu vejo isso, penso que eu não vejo não, que eu fico olhando. Eu digo, outros com menos tempo do que eu já fez muito mais do que eu. Então eu estou para trás. Eu estou para trás. Então eu não posso ficar conformado,
né? Como eu disse para vocês no princípio, que eu disse assim, você quer mudar para muito melhor? Eu disse, se alguém estiver dizendo aqui, não quero mudar, eu estou muito bem, então você é um desses, que está muito acomodado, está achando que você pode ter muito mais. Deus quer mais para você. Diga aí para o seu irmão, Deus tem mais para você. Deus quer mais de você. Tem gente que dá uma oferta de R$100, achou que abafou, estou dando, já estou demais. Não, tem gente que até tem menos condição do que você e está cooperando muito mais. E Deus está vendo. Deus está olhando. Tem gente, sabe, que está trabalhando, envolvido muito mais do que você. E tem até menos capacidade do que você. E está desenvolvendo muito mais, porque se empenhou mais, está fazendo mais. Não seja medíocre. Diga para o seu irmão, não seja medíocre. Mediocridade é isso. Deus tem muito mais. A Bíblia não diz isso? Deus pode nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu dou graças a Deus, porque minhas filhas não são medíocres. Eu estava fazendo essa palavra e pensei, eu digo, graças a Deus, minhas filhas já pensam muito maior do que eu. Eu fiz uma universidade e parei ali. E fico hoje pensando, eu digo, eu poderia ter feito uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, poderia ter feito, não fiz nada disso. Fui me envolver com a obra, tudo bem. Mas, não é tudo bem não. Se eu tivesse estudado, talvez tivesse alcançado coisas maiores. E eu dou graças a Deus porque minhas filhas não são. Fizeram universidade, já ingressaram imediatamente pós-graduação. E elas têm um pensamento grande. Já pensam em coisas grandes. Já pensam em coisas muito maiores. Elas pensam que eu até fico meio assustada, fico calada. Eu digo, não vou dizer não. Não vou dizer nada. Vou dizer amém. Você vai conseguir sim. Então, todas duas. Juliana faz 2 pós-graduação. Remima faz uma pós-graduação. Eu penso, eu vou abrir minha clínica, vou fazer isso, fazer aquilo. Estou se preparando para fazer isso. Juliana já entrou em outro curso, já está fazendo outro curso na universidade, está fazendo educação física, ela é fisioterapeuta, está fazendo educação física porque ganhou bolsa. Ela tá estudando com uma bolsa, sabe por quê? Porque ela está fazendo parte, ela é considerada na universidade como cientista. Sabe cientista na universidade? Aluno cientista que trabalha em cima de um projeto. Então ela e mais um amigo apresentaram à universidade um projeto de fisioterapia desportiva, algo que não existe em universidade nenhuma aqui no Brasil. Eles apresentaram esse projeto, a universidade acatou e vão fornecer as condições, vão preparar, que eu não sei dizer exatamente como elas explicam, preparar um local onde eles vão desenvolver aquele projeto. Ela está ali. E a universidade deu bolsa para ela e disse que ela é cientista da universidade. Eu não tinha dito isso ainda, estou falando a primeira vez. Graças a Deus, ela é inteligente, né? Deve ter puxado a mãe, né? Foi Deus que deu, mas é perseverante, lutadora, batalhadora. E a universidade vai entrar em contato com a federal e eles vão fazer o mestrado nesse assunto lá na Universidade Federal, junto com um professor que já trabalha, ensina lá na federal, mas que não conhece esse projeto deles. Estou falando aqui, não sei, depois, uma hora você me explica melhor. Não conhece esse projeto deles e eles vão conhecer para as Olimpíadas que vai acontecer aqui no Brasil. Isso já é uma preparação para as Olimpíadas aqui do Brasil. Então, isso é pensar grande. Amém, irmãos? Pensar grande. Pensar grande. Então, eu dou graças a Deus. E a pessoa só cresce assim, quando você vê que você pode ir mais além.
Então, dentro de uma universidade, meio mundo de aluno, você não pode achar assim, não, quem sou eu? Ou só porque você tirou uma nota assim, perdeu uma cadeira aqui, acolá, não sei o quê, achar que você é a mesma. Não, você tem que ir à luta, tem que batalhar. Né? Tem que ir à luta. Eu vim mais cedo e ela chegou agora porque ela estava lá numa reunião, agora de noite, lá na universidade. E ela disse, vai começar às 6 horas, depois que terminar que eu vou. Então, a universidade está pegando, né? Uma universidade que pensa grande também, eles investem nesses alunos que têm criatividade, têm inteligência. Não seja medíocre. Não fique dizendo assim, tá bom demais. Não, tá. Eu nunca pensei de chegar nem aqui. Então, se eu já cheguei, já tá bom demais. Nunca achei, meu Deus, que eu ia conseguir isso. Nunca pensei que eu ia conseguir meu Fiatzinho, então já tem, tá bom. Deus tem mais para você. Essa casa, ai, minha casinha, tá tortinha, tá sambocadazinha, mas é minha, graças a Deus. Tá bom demais. Pensar medíocre. Pense grande, irmão. Diga para o seu irmão, pense grande. Diga, porque o teu Deus é grande. Teu Deus é grande. E elas estão me despertando a estudar. Dia que eu tiver mais condição, vou voltar e vou estudar. Vou estudar para minha mente não envelhecer. Minha mente não envelhecer. Amém, irmãos? Outra coisa que quem tem mente de gafanhoto pensa, acha que a tragédia é o fim. Diga, ele acha que a tragédia é o fim. Quem tem a mente de gafanhoto é assim também, acha que porque aconteceu uma coisa, acabou tudo. Não tem mais jeito, ali não vai sair mais dali, é o fim, irmãos. Só uma pessoa tem a última palavra na nossa vida e essa pessoa é Deus. Mais ninguém, nem tragédia, nem problema, nem advogado, nem juiz, nem doutor, nem médico, nem ninguém. Só quem dá a última palavra é Deus. Você tem que estar sempre acreditando, não chegou o fim. Essa situação pode se reverter. Amém, irmãos? Você tem que crer. Tem que crer, a terra é sua, Deus te deu, ela é sua, entre, tome posse dela, é sua. Amém, irmãos? Um homem disse, o homem acredita mais nos seus erros do que nos seus acertos. Às vezes a pessoa acredita mais nas falhas do que no lado positivo, né? Mais nas nossas fraquezas do que no lado forte da nossa vida. A gente tem que dar ênfase ao lado forte, positivo, os acertos da nossa vida. Se a gente tem que ser assim. E tem gente que se acostuma muito com o que é ruim. Tem que ter cuidado com isso. Não se acostumar com o que é ruim, né? Então o pessoal lá de Israel, os homens lá disseram, para que Moisés nos trouxe para esse deserto, para essa terra? Nem cemitério tem aqui para a gente se enterrar. Antes a gente estivesse no Egito. Pelo menos lá a gente tinha cebola, tinha alho. Tem gente que é tão medíocre, a ponto de pensar em cebola e em alho. A gente tinha as cebolas do Egito, os alhos do Egito, os melões do Egito. Imagine como a pessoa medíocre não estava vendo o que Deus estava. Viram lá a terra que dava frutos enormes, um cacho de uva. Teve que 2 homens carregar assim nos ombros, botar um pau assim, uma trava e carregar o cacho de uva. Eram os frutos que dava naquela terra gigante, coisa maravilhosa, manava leite e mel. E a pessoa lembrando de melões, de cebola, de alho do Egito. É ter uma cabeça muito... Tem gente que se acostuma. Cuidado para você não se acostumar com o que é ruim, viu, irmão? Diga para o seu irmão, não se acostume com o que é ruim, não. Você sabia que a pessoa pode se acostumar com o que é ruim?
Tem um troço quebrado na sua casa faz mais de ano. Você botou uma cadeira quebrada, botou uns tijolos embaixo para sustentar e faz mais de ano que o tijolo está lá e tu nem dá fé mais do tijolo. Tem um troço quebrado que você amarrou com cordão ou amarrou com um negócio de nylon, com um ferro, sei lá o que, um arame. Amarrou com um arame, uma tampa de caçarola amarrada com arame. Quebrou, você botou um arame, furou com um prego quente, botou o arame, amarrou. Tem 10 anos que essa caçarola está lá assim. E você achando ela linda de morrer. Tem gente que se acostuma com o que não presta. E se acostuma com coisa ruim. Não é verdade? Me lembro agora de um pastor que disse que uma irmã tinha uma dor no braço que fazia, acho que uns 20 anos. Aí ele disse que orou e a igreja orou, a irmã foi curada daquela dor no braço. E aí depois essa irmã disse, mas pastor, o pastor, e o braço, irmã, está curado, tô bem. Mas se o senhor sabia, eu estava tão acostumada com aquela dor que eu estou até sentindo falta. Você se acostumar com o que não presta. Eu estava tão acostumada com aquela dor que eu estou até sentindo falta. Vai ter para lá, não senti falta de uma dor. Mas tem gente que é assim, se acostuma com porcaria, com coisa ruim, com o que não presta. Ou então tem gente assim que diz, eu não quero isso não. Nunca provou, não sabe o que é bom, aí diz que não gosta, porque também nunca provou. Não, eu não gosto de filé mignon, eu só gosto de ovo frito. Ah, um ovinho frito é bom demais. Não, filé mignon, nunca provou o que é bom. Se acostumou com o ovo, que também não deixa de ser bom, né? Te gosta. Mas não vamos nos acostumar só com o que é ruim. Está entendendo, irmãos? Mediocridade. Gente medíocre e é assim, é desse jeito. Mente de gafanhoto, diga mente de gafanhoto. Diga para o seu irmão, não tenha mente de gafanhoto, não. Tenha mente de Cristo. Você sabia que Jesus pensava grande demais, né? Jesus pensava grande demais. As pessoas com pena dele, porque ele estava sofrendo e o pensamento dele estava na sua salvação. O senhor vai morrer, vai para a cruz. E ele pensando hoje, e você está aí, livre do pecado, eu aqui livre, o diabo sem poder na minha vida, eu livre para servir ao Senhor. Foi o pensamento do mestre, pensou grande, pensou longe. Amém, irmãos? Uma pessoa de mente de gafanhoto perde a visão de quem ele é. Diga, perde a visão de quem ele é. Perde a visão de quem ele é. Eles se esqueceram, o povo de Israel no deserto se esqueceram que era uma nação santa, que era propriedade exclusiva de Deus, escolhidos de Deus, menina dos olhos do Senhor, povo separado para Deus, povo amado de Deus. Esqueceram disso. Os gigantes, como eles são poderosos, como eles são gigantes, como eles são, nós nem chegamos aos pés deles. Se esquece e perde a visão do que você é.